Sou professor em 2 escolas municipais do interior do estado do Rio de Janeiro e eu vejo diariamente situações de bullying. Não podemos mais deixar isto passar. Não é só pelo medo de que surja um novo assassino, mas é porque é um absurdo, gente. O que aconteceu em Realengo, em abril de 2011, poderia ter sido evitado se nossas crianças tivessem mais respeito pelo ser humano. O grande mal do brasileiro é se achar o melhor povo do mundo, mais acolhedor, mais caloroso, mais tudo. Candelário e Vigário Geral estão aí para provar o contrário. Não vi ninguém lembrar dessas históricas chacinas quando houve essa recente de Realengo. Nosso povo tem memória curta. Trataram o que houve na escola Tasso da Silveira como algo surpreendente, que nunca poderia ter acontecido no Brasil. Poupem-me, né? O povo brasileiro é extremamente violento e é de uma violência que sorri enquanto tortura, dá gargalhadas enquanto vê o outro se contorcendo de dor. Sejamos sinceros. Experimentem observar um aluno levar um tombo em uma escola no pátio bem na hora do recreio. O que vai acontecer? Preciso mesmo responder o que vai acontecer? Todos vão morrer de rir, gente. Nem vou citar aquele programa chato que passa aos domingos na Rede Globo. O que falta aos brasileiros é estudarem mais história. Tem que adquirir o hábito de ler bons jornais, vários jornais, e não qualquer jornaleco de 50 centavos. Aliás, experimentem ler esses jornalecos de 50 centavos. Aos que nunca leram, leiam. E aos que os compram regularmente, reflitam. Existe algum respeito pelos seres humanos por parte dos jornalistas? A maneira com que eles se referem às vítimas ou seus algozes é extremamente jocosa. Falo vítimas ou algozes porque a maioria das notícias gira em torno de violência. Sem falar no sexo. Mulheres seminuas na primeira página. Sexo e violência. Pulsão de morte, pulsão de vida. Freud explica, né, gente? Talvez Freud também explique porque todos ficaram decepcionados quando souberam que Wellington não era um muçulmano fanático. Você que está me ouvindo agora pode estar se perguntando por que eu trato um assassino com tanta naturalidade usando o artigo definido ou Wellington. Bem, de certa forma, fiquei com pena do rapaz. Sobrou pena para as vítimas, mas ninguém teve piedade daquele jovem atormentado, que também foi uma vítima. Vítima de uma sociedade violenta e sexista. Por que será que ele atirou mais nas meninas? Há certamente um componente sexual presente também na carta suicídio. Essa sociedade brasileira, que acredita viver em um país do futuro, esconde um lado muito feio que recusa admitir. A maioria ficou decepcionado pelo assassino ter dado cabo da própria vida. Por quê? Queriam linchá-lo? Linchamento público? O Cristo que este povo diz seguir e acreditar aprovaria isso, linchamento público? Todos ficariam satisfeitos em ver o Wellington enterrado como indigente, como ele foi realmente. Só quem compareceu em enterro foram alguns espíritas. Espíritas esses que provaram ser mais cristãos que a maioria desse país de maioria cristã. No meu caso, eu creio estar agindo islamicamente, pois o rapaz tinha problemas mentais. E doentes mentais são imputáveis. Outra coisa é que ele já está morto
e cabe agora somente a Deus julgá-lo. E o povo quer saber disso? Nosso povo quer mais é ver sangue rolando. O Wellington também era brasileiro, era um produto do meio. Aprendeu a ser violento com pessoas que só lhe deram violência e humilhação. Estou escrevendo todas essas palavras para acordar aqueles que dormem. Dormem para o fato de que esse país é uma grande fábrica de assassinos. Não é a religião que fabrica assassinos, somos nós mesmos, toda a sociedade, tanto a que age quanto a que se omite. Talvez, se ele realmente tivesse levado a sério e a fundo o islamismo, nada daquilo tivesse acontecido. Essa é a verdade. Assim como ele poderia ter se dedicado a outra religião. Religiões procuram transmitir valores morais e regras de vida. Mas somos seres humanos e também precisamos de carinho, de amigos e de afeto. Quando isso falta, nos tornamos amargurados e revoltados com o mundo. Na mesma época desses acontecimentos, eu observei em uma pequena praça do município de Nova Iguaçu uma criança com dificuldade na fala, na voz, ser perseguida e humilhada por um grupo de garotos. E ainda quiseram correr com um pedaço de pau atrás do menino para bater nele. Como se isso fosse uma brincadeira normal, gente. Talvez isso tenha alguma relação com a teoria do homem cordial, formulada pelo pai do Chico Buarque, o Sérgio Buarque de Holanda. Nosso amigo Sérgio dizia lá na década de 30 do século passado que o povo brasileiro era avesso a cerimoniais e a impessoalidade. Segundo ele, temos uma grande necessidade de aproximar o que parece distante e estranho. Mas da mesma forma que essa cordialidade possui um lado positivo, também existe uma faceta negativa. Talvez isto explique nosso hábito de querer levar tudo na base da brincadeira, da sacanagem, mesmo os assuntos mais sérios. Na minha opinião, isso explica o porquê dos jornais populares da cidade estamparem manchetes com frases engraçadas sobre casos de assassinato. Hoje mesmo eu li no jornal: em vez de afogar o ganso, afogou a loura. Talvez a frase não fosse exatamente essa, mas estampa bem o humor negro presente no imaginário popular. Aliás, eu me lembro muito bem que programas que exploram a desgraça alheia, como o programa do Ratinho, o Teste de Infidelidade, sempre tiveram um grande ibope. Eu não sei se eles ainda vão ao ar, porque eu parei de assistir televisão aberta desde que eu me tornei muçulmano. Pode parecer radical, mas foi uma pequena revolução pessoal que qualquer pessoa pode experimentar. Experimente desligar a televisão durante um dia, depois uma semana, depois um mês e assim por diante. Vocês verão como vai sobrar tempo para a família, para os estudos. E quando falo estudos, eu não estou me referindo só a dever de escola ou de faculdade, não. Ainda não engatamos o desejável costume de se ler um bom livro sem nenhum compromisso. E bons livros não precisam se resumir a best-sellers. Ocorreram duas grandes ondas literárias no começo do século XXI. Quem pegasse usualmente os transportes públicos do Rio de Janeiro não teria dificuldade nenhuma em ver algum passageiro folheando o Código da Vinci ou Harry Potter. Aliás, o Código da Vinci mereceu até uma menção numa música da Ana Carolina. Prefiro nem arriscar saber o motivo do sucesso destes livros. Não gostaria de descobrir que foram sucessos de vendas simplesmente porque alimentam polêmicas e tratam de temas ligados ao ocultismo e ao esoterismo. Na verdade, esse tipo de literatura sempre foi popular nessas terras, assim como a exploração do sexo e da violência.
Lembro de ter lido em um jornal que os livros de maior sucesso no começo do século XX, no Rio de Janeiro, na época que era capital federal, eram aqueles livros que contavam casos de assassinato. Também existiam, é claro, as histórias que exploravam o sexo, mas acredito que elas foram mais populares a partir da década de 30. Alguns anos atrás, houve uma exposição na Biblioteca Nacional sobre esses livros malditos. Se eu não me engano, a ditadura do Estado Novo, Getúlio Vargas, mandou recolhê-los e só por isso foi possível que hoje tivéssemos a oportunidade de vislumbrar o que lia e via a nossa população no começo do século passado. Para não pensarem que estou jogando toda a culpa de nossas mazelas em cima da população mais pobre, gostaria de mencionar que em vários momentos da nossa história, o governo brasileiro, desde a época do Império passando pela República, utilizou-se de violência pesada contra o povo. Começarei com o exemplo mais clássico, Canudos, que virou filme nacional em 1997, uma comunidade religiosa em pleno sertão baiano, no final do século XIX, foi dizimada pelo exército brasileiro pelo crime de seguirem seus ideais e tentar viver uma existência que fosse diferente da exploração que encontravam junto aos grandes fazendeiros e coronéis do Nordeste brasileiro. O mesmo fim teve outra comunidade religiosa na região sul do Brasil, no episódio que ficou conhecido como Guerra do Contestado. Daquela vez, o crime foi eles terem constituído uma comunidade religiosa bem perto de onde seria construída uma grande ferrovia. Chegando à Era Vargas, tivemos um outro caso, dessa vez no sítio do Boqueirão, que foi uma comunidade religiosa no interior do Nordeste, exterminada pelas Forças Armadas Brasileiras, e dessa vez com uma grande novidade: o uso de aviões que lançaram bombas sobre a pequena vila que os religiosos construíram no sítio do Boqueirão. Recentemente, fiquei sabendo de outra comunidade religiosa desmantelada pelo governo na década de 50, dessa vez no interior do Espírito Santo. Ufa! E olha que eu quis me ater somente aos casos de comunidades religiosas, porque se eu fosse falar sobre todos os crimes do governo brasileiro contra a sua população, escolhi falar desses casos em particular porque eu, como religioso e pertencente a uma religião que a maioria das pessoas consideram estranha, sinto certa empatia por aquelas pessoas que os nossos governantes exterminaram no passado. Obviamente, além do fato de pertencerem à espécie humana, eram pessoas simples que queriam servir a Deus de uma maneira que desagradava as autoridades. Sejamos críticos. O que poderia ter desagradado os poderosos? Certamente, eles pouco estavam se lixando para as crenças ou para as profecias em si. Mas o que elas poderiam trazer de concreto em termos de mudança, era isso que incomodava. É muito simplório afirmar que temiam o surgimento de um Estado dentro do Estado. Mais acertado seria afirmar que os grandes latifundiários estavam perdendo mão de obra. Errado também seria tentar achar uma resposta que explicasse tudo. No caso da comunidade que sofreu o bombardeio, o governo Vargas, com aquela neurose de perigo vermelho, pensou que os pobres coitados eram comunistas. Os comunistas também foram outro pessoal bastante perseguido aqui no Brasil. Mesmo que eu discorde com boa parte das ideias deles, em alguns pontos, não vou deixar de dizer essa verdade. Mesmo que eu saiba que muitos deles foram combatidos pelos meus irmãos muçulmanos da Indonésia e do Afeganistão em tempos passados. E por falar em muçulmanos, posso compreender por que muitas pessoas temem o crescimento do Islã.
mesmo que não sejam evangélicas, que geralmente reclamam da falta de direito em pregar o cristianismo em terras muçulmanas, enquanto nós muçulmanos temos liberdade supostamente em terras cristãs, né? Terras supostamente cristãs, nós temos liberdade de pregar o Islã. Na verdade, o que assusta, além dos costumes rígidos e diferentes para uma sociedade extremamente liberal, é como, juntamente com as nossas crenças, trazemos um modo particular de organizar a sociedade. O chamado Islã político, um termo que estou usando aqui só para ser mais claro, pode ser equiparado hoje ao que era o comunismo nos tempos da Guerra Fria. Uma ameaça ao sistema político e econômico do mundo capitalista liberal. É claro que não são todos os muçulmanos que possuem uma agenda política de querer fazer uma revolução islâmica ou restaurar o califado. Mas só pensar nessa possibilidade assusta muita gente. Mas olhando para o outro lado, eu não vejo por que esse medo todo em torno do califado. As pessoas costumam descartar alternativas sem antes analisar se elas seriam boas ou ruins. Da minha parte, eu preferiria 1000 vezes ter vivido em um califado dos tempos gloriosos do Islã do que em qualquer um dos estados nacionais da Europa moderna ou na cristandade medieval. Para falar a verdade, prefiro aquele universo califal do que o mundo que eu vivo hoje. Será que estou parecendo um radical islâmico por estar falando isso? Será que agora eu estou na mira da CIA e da BIM? Bem, nós temos direito à liberdade de expressão e eu acredito que preferir viver em um lugar do que em outro não fere o direito ou liberdade de ninguém.